Em Quem Ama Cuida, Adriana vai se aproximar de uma verdade tão pesada que poderá mudar completamente o rumo da história. Depois de tantos anos carregando a culpa por algo que sempre jurou não ter cometido, ela finalmente encontrará uma brecha dentro do império de Ademir. E essa brecha tem nome: Sueli, a ex-secretária humilhada, descartada e cheia de segredos sobre o homem que destruiu vidas enquanto posava de advogado respeitável. Tudo começa quando Sueli consegue ficar a sós com Adriana, ainda acreditando que está diante de Ivone, uma funcionária simples, discreta e sem ligação com o passado sombrio de Ademir. A secretária está abalada, com os olhos vermelhos, a voz embargada e o medo estampado no rosto. Ela não fala como alguém buscando vingança fácil. Fala como uma mulher acuada, cansada de carregar segredos que podem colocar sua própria vida em risco. Eu vou falar a verdade, porque estou desesperada. Adriana escuta em silêncio. Por dentro, sabe que aquele momento pode ser decisivo. Ela entrou naquele ambiente justamente para descobrir os podres de Ademir, mas não imaginava que encontraria alguém tão ferida por ele. Sueli confessa que não se orgulha de nada do que viveu. Diz que foi pressionada, manipulada, usada pelo advogado, e que o medo de perder o emprego a fez suportar situações que a destruíram por dentro. Adriana, ainda sustentando a identidade falsa, tenta conduzir a conversa com firmeza. Ela chama Ademir de criminoso, de homem antiético, de bandido escondido atrás de um cargo poderoso. Sueli, cada vez mais emocionada, admite que manteve uma relação com ele, mas deixa claro que não se sentia livre dentro daquela situação. O poder de Ademir sobre sua vida profissional a aprisionava. Ao ouvir aquilo, Adriana muda o olhar. A secretária deixa de ser apenas uma possível fonte de informação e passa a ser mais uma vítima do mesmo homem que também arruinou sua vida. Então ela insiste. Sueli precisa procurar a polícia. Precisa denunciar o que viveu. Precisa impedir que Ademir continue usando sua posição para intimidar outras mulheres. Mas Sueli se assusta. Para ela, enfrentar Ademir não é simples. Ele tem nome, influência, contatos e uma habilidade cruel de transformar vítimas em culpadas. Você não sabe do que ele é capaz. Adriana percebe que não pode pressionar demais. Se perder a confiança de Sueli naquele instante, talvez nunca mais consiga chegar à verdade. Então, suaviza a voz e oferece ajuda. Diz que conhece um advogado honesto, alguém completamente diferente de Ademir, alguém que pode ouvi-la sem julgá-la. Esse advogado é Pedro. Sueli hesita. A respiração fica pesada. Ela admite que sabe muitas coisas sobre Ademir, coisas que viu durante os anos em que trabalhou para ele. Nem tudo pode provar, mas existe uma prova concreta contra o vilão. Uma prova que, se usada corretamente, pode abrir caminho para uma denúncia real. Adriana entende que está diante de algo explosivo. Tenta convencê-la a agir naquele momento. Explica que denunciar Ademir não seria apenas uma forma de libertação pessoal, mas também um passo para encorajar outras vítimas a falarem. Ele não pode continuar impune. Depois de muita tensão, Sueli finalmente cede. Adriana entrega o contato e o endereço de Pedro, prometendo que ele ficará ao lado dela. A secretária respira fundo, enxuga as lágrimas e decide procurar o advogado naquele mesmo instante. Quando Sueli sai, Adriana sente uma mistura de esperança e medo. Esperança porque, pela primeira vez, alguém de dentro do círculo de Ademir está disposta a falar. Medo porque qualquer erro pode revelar sua verdadeira identidade e colocar tudo a perder. Mais tarde, Adriana volta para casa e conta tudo a Maurício. O irmão fica aterrorizado ao perceber o tamanho do risco que ela correu. Ele pergunta se Sueli realmente procurará Pedro e se o próprio Pedro não pode acabar descobrindo a ligação de Adriana com toda aquela história.
Mas a preocupação de Adriana é ainda maior. Sueli mencionou que sabe um segredo muito grave sobre Ademir, algo que talvez não consiga provar. E no fundo do coração, Adriana sente que esse segredo pode estar ligado a Arthur. Sueli deve confiar em Pedro e denunciar Ademir? Ou o medo dela é justificável diante de um homem tão perigoso? Enquanto Adriana volta para casa com o coração apertado e conta a Maurício que Sueli pode carregar um segredo ligado à morte de Arthur, a ex-secretária de Ademir caminha para um destino que pode mudar tudo. Ela chega ao escritório de Pedro ainda tremendo, sem saber se está fazendo a coisa certa, mas com a sensação de que continuar calada seria aceitar mais uma vitória do homem que a humilhou. Ao bater na porta, Sueli é recebida por Kleber. A voz dela sai baixa, quase sem força. Com licença, eu estou procurando o Dr. Pedro. Kleber a convida a entrar. Poucos instantes depois, Pedro aparece, educado, sem imaginar que aquela mulher traz consigo uma bomba capaz de atingir diretamente seu pai. Ele pergunta como pode ajudar, mas Sueli congela ao ver o sobrenome do advogado. O pânico toma conta do rosto dela. A mulher entende, naquele segundo, que Adriana a enviou justamente ao filho de Ademir. Pedro percebe a mudança imediata. Pergunta se ela está bem, oferece água, tenta acalmá-la. Mas Sueli recua, arrependida. Isso foi um erro. Eu não deveria ter vindo aqui. A tensão se espalha pelo escritório. Kleber observa com atenção. André também se aproxima, preocupado. Pedro insiste, sem pressionar, mas querendo entender o que está acontecendo. Então, Sueli faz a pergunta que muda o clima da sala. Você é filho do Dr. Ademir, não é? Pedro respira fundo. Sabe que esse sobrenome pesa como uma sombra. Ainda assim, decide ser direto. Diz que sim, é filho de Ademir, mas que está rompido com o pai há muito tempo. Afirma que aquele escritório é um lugar seguro e que se ela chegou até ali buscando ajuda, será ouvida até o fim. A postura de Pedro começa a quebrar a resistência de Sueli. Ela ainda sente medo, mas percebe que o rapaz não está tentando protegê-lo. Está tentando entender. Então, com a voz trêmula, revela que sofreu nas mãos de Ademir. Conta que foi manipulada, pressionada, usada pelo advogado, e que o poder dele dentro do escritório fazia com que ela se sentisse sem saída. Pedro fica chocado. André, que reconhece Sueli como secretária do tio, também perde a fala. Aquilo não é apenas uma traição conjugal. É algo muito mais grave. Sueli relata sua história. Explica que não foi a primeira vítima e que Ademir se aproveitava da própria autoridade para intimidar mulheres ao redor dele. Pedro escuta com seriedade. Não interrompe com julgamentos. Não minimiza o sofrimento dela. Não tenta defender o pai. Quando Sueli termina, ele fala com cuidado, mas com firmeza. Você tem todo o direito de sentir medo, mas o que ele fez precisa ser denunciado. A frase deixa Sueli assustada. Denunciar Ademir parece impossível. Ele é poderoso, sabe manipular pessoas e já destruiu reputações antes. Mas Pedro insiste que ela não estará sozinha. Revela que se afastou do pai justamente por saber que ele era corrupto e capaz de crueldades. Admite que tentou provar isso no passado, mas não conseguiu. Agora, com a coragem dela, talvez a verdade finalmente venha à tona. Sueli escuta cada palavra. Ainda não está pronta para ir direto à delegacia, mas sai dali um pouco mais segura. Pedro promete apoiá-la, sem forçar sua decisão. Para ele, a denúncia precisa nascer da vontade dela, não de uma nova pressão. Quando Sueli vai embora, André fica devastado. A imagem que tinha de Ademir começa a desmoronar diante de seus olhos. Ele não consegue aceitar que o tio tenha traído Dora daquela forma. E pior, que tenha usado mulheres vulneráveis, enquanto mantinha a fachada de marido exemplar. Dora não merecia isso.
Ela precisa saber. Pedro hesita. Acredita que avisar Dora sem provas pode parecer uma provocação contra Ademir, especialmente vindo dele. Mas André não consegue ficar parado. Mesmo sem dizer claramente a Pedro o que pretende fazer, decide procurar Dora. Pouco depois, André fica frente a frente com ela. Dora percebe imediatamente que algo está errado. Pergunta se aconteceu alguma coisa com Pedro, mas André responde que o assunto é outro. Precisa falar a sós com ela. O rosto sério do rapaz deixa Dora cada vez mais inquieta. Quando finalmente ficam sozinhos, André respira fundo e conta que uma ex-secretária de Ademir procurou o escritório de Pedro. Revela que a mulher pediu ajuda para denunciar o advogado por abusos e que também confessou ter mantido um caso com ele por medo de perder o emprego. Dora fica paralisada. Por alguns segundos, sorri de forma incrédula, como se aquela história fosse absurda demais para ser verdade. Ela se recusa a acreditar. Você está mentindo para mim, André. O rapaz tenta explicar que jamais brincaria com algo tão sério, mas Dora reage ferida. Acusa André de querer destruir seu casamento por ter interesse nela. Ele nega, abalado, mas ela exige que ele vá embora. Mesmo assim, quando fica sozinha, a dúvida começa a crescer. As noites em que Ademir chegava tarde, as desculpas repetidas, as reuniões intermináveis, tudo volta como um aviso que ela ignorou por anos. Enquanto Dora tenta negar a possibilidade de ter sido enganada por Ademir durante anos, outro conflito explode no escritório de Pedro. Silvana aparece de surpresa, desesperada, com a elegância abalada e a voz carregada de urgência. Ela sabe que já esteve do lado oposto em outras batalhas, sabe que pedir ajuda a Pedro não é simples, mas naquele momento, o orgulho precisa ceder lugar ao medo. Afinal, Pilar está se movimentando para tirar Tiago da presidência da joalheria e colocar Ingrid no comando. Para Silvana, aquilo é um golpe frio, calculado, uma tentativa de apagar o legado de Arthur e destruir a posição do filho dentro da empresa da família. Pilar está tentando dar mais um golpe. Ela quer arrancar Tiago da presidência. Pedro escuta com atenção. Não parece surpreso ao ouvir o nome de Pilar envolvido em uma manobra de poder. Para ele, a ganância daquela família nunca foi novidade. Mas, como advogado, deixa claro que, se existe uma reunião de conselho e uma votação legítima, será preciso agir com estratégia, não apenas com revolta. Silvana insiste que Tiago foi preparado por Arthur, que ele era o sucessor natural, que Ingrid não entende nada da administração da joalheria. Pedro percebe que o caso é delicado, mas aceita ajudar. Não apenas por Silvana, não apenas por Tiago. Ele aceita porque enxerga a sombra de Ademir por trás daquela movimentação. Eu vou ajudar você, mas o primeiro passo é conquistar o apoio de Ulisses. A frase deixa Silvana ainda mais tensa. Ulisses é peça decisiva, mas também imprevisível. Seu voto pode salvar Tiago ou entregar a joalheria nas mãos de Ingrid. Pedro ainda deixa escapar algo que chama a atenção de Silvana. Em breve, Ademir talvez não tenha mais condições de representar Pilar. Ela percebe que ele sabe mais do que está dizendo, mas Pedro prefere guardar o segredo. A bomba contra o pai ainda está sendo armada. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Sueli desabafa com Mirtes em um restaurante. As duas se conhecem há tempos, e a ex-secretária, ainda abalada, conta tudo o que viveu com Ademir, a ida ao escritório de Pedro e o medo de denunciar um homem tão poderoso. Ela se sente perdida, mas pela primeira vez começa a acreditar que talvez não esteja completamente sozinha. Nesse mesmo momento, Adriana chega ao local para falar com Nancy. Sueli a vê de longe e aponta imediatamente. Foi aquela mulher, foi a Ivone que me mandou procurar Pedro. Mirtes franze a testa, confusa. Ivone?
Aquela mulher não se chama Ivone. Mirtes revela, sem imaginar a explosão que causará, que o nome dela é Adriana, amiga antiga de Nancy, uma mulher que passou anos presa injustamente e cuja história parece um pesadelo. Sueli fica em choque. A confiança que começava a nascer desmorona em segundos. Ela se levanta e vai direto até Adriana, exigindo explicações. Sua voz mistura medo, raiva e sensação de traição. Então seu nome é Adriana? Por que você mentiu para mim? Adriana paralisa. Sabe que o momento chegou antes da hora. Tenta explicar, mas Sueli ameaça procurar a polícia e denunciá-la por usar identidade falsa. Então Adriana percebe que não há mais espaço para disfarces. Se quiser manter Sueli ao seu lado, terá que abrir a própria ferida. Com a voz firme, ela revela tudo. Conta que foi condenada injustamente por um crime que não cometeu, que perdeu 6 anos da vida, que Arthur era seu marido e que Ademir comprou testemunhas, distorceu provas e ajudou a empurrá-la para uma tragédia judicial. Adriana explica que se infiltrou como Ivone porque precisava descobrir alguma coisa, qualquer coisa, capaz de provar quem Ademir realmente é. Nancy e Mirtes confirmam a história. Sueli escuta em silêncio, cada vez mais abalada. A mulher que parecia ter enganado ela, na verdade, também foi esmagada pelo mesmo homem. E então, a raiva muda de direção. Já não é contra a Adriana, é contra Ademir. Eu sempre soube que ele era sujo, mas não imaginei que fosse tão longe. Adriana explica que mandou Sueli para Pedro porque ele é honesto, porque rompeu com o próprio pai e porque lutou durante anos para provar sua inocência. Aos poucos, Sueli entende, respira fundo e toma uma decisão que pode mudar tudo. Ela vai denunciar Ademir e vai ajudar Adriana a transformar a vida dele em um inferno. Mas antes de terminar, Sueli solta a revelação mais assustadora. Ela diz que acredita que Ademir teve participação direta na morte de Arthur. Não tem todas as provas ainda, mas lembra de coisas estranhas, da felicidade fria de Ademir depois da tragédia, da forma como ele parecia pronto para lucrar com aquilo, e, principalmente, de uma conversa suspeita entre ele e Pilar. Adriana fica sem ar. Se eu provar isso, minha vida inteira muda. A partir desse momento, a vingança deixa de ser apenas contra um advogado corrupto. Agora, Adriana sente que está perto de descobrir quem realmente destruiu Arthur, quem armou sua queda e quem enterrou sua inocência por tantos anos. Depois de ouvir Sueli dizer que acredita que Ademir teve participação na tragédia de Arthur, Adriana sente o chão desaparecer sob seus pés. Durante anos, ela carregou uma culpa que nunca foi sua. Durante anos, foi julgada, condenada e arrancada da própria vida, enquanto os verdadeiros responsáveis seguiam livres, ricos e respeitados. Mas agora, diante dela, está uma mulher que viu demais, ouviu demais e talvez tenha guardado a única peça capaz de mudar tudo. Sueli respira fundo. O medo ainda domina seu rosto, mas a decisão já foi tomada. Ela não quer mais fugir, não quer mais ser usada como silêncio. Então revela que Ademir sempre soube mais do que dizia sobre a queda de Arthur. Mais do que isso, ele teria ajudado a esconder a verdade, protegendo Pilar e enterrando qualquer prova que pudesse inocentar Adriana. Adriana fica paralisada. As palavras entram como lâminas. Pilar, Ademir, Arthur. Tudo se conecta em uma linha cruel de traição. Isso não pode ser verdade. Mas Sueli não para. Com as mãos trêmulas, ela entrega a Adriana um pendrive. Diz que aquele arquivo contém a gravação das câmeras de segurança, uma prova antiga, guardada por medo, mas forte o bastante para mostrar quem estava no lugar certo, na hora certa, e quem mentiu para o mundo inteiro depois da tragédia. Adriana segura o pendrive
como se estivesse segurando a própria liberdade. Ao lado de Maurício, ela assiste ao vídeo. O silêncio toma conta do ambiente. Cada segundo da gravação pesa como sentença. Quando a imagem revela o verdadeiro responsável por empurrar Arthur da sacada, Adriana leva a mão à boca, sem conseguir acreditar. A dor não vem sozinha. Vem com raiva, com incredulidade, com o peso brutal de todos os anos perdidos. Ela percebe que não foi apenas vítima de uma injustiça. Foi vítima de uma armação planejada, sustentada por gente que preferiu destruir uma inocente para proteger poder, dinheiro e nome de família. Eles sabiam, todos eles sabiam. Sueli, agora mais firme, exige que Adriana use aquela prova. Não para um escândalo vazio, mas para destruir a mentira que manteve Ademir e Pilar de pé por tanto tempo. Adriana entende que a hora chegou. E o destino parece preparar o palco perfeito. Um evento importante na joalheria, onde Ingrid será anunciada como a nova presidente da empresa. Para Pilar, aquele dia deveria ser uma vitória. Ela apareceria diante de todos como a grande articuladora da nova fase da joalheria, colocando Ingrid no comando e afastando Tiago do poder. Adelmir também estaria ali, cercado de aparência, pronto para fingir que ainda controlava tudo. Mas nenhum dos dois imagina que Adriana está prestes a transformar a cerimônia em julgamento público. No salão da joalheria, convidados, funcionários e membros do conselho se reúnem. Ingrid tenta sustentar uma postura confiante, embora saiba que sua ascensão foi construída sobre uma guerra interna. Pilar sorri como quem venceu. Ademir observa tudo com arrogância discreta, acreditando que seus segredos continuam enterrados. Então Adriana entra. O murmúrio atravessa o salão. Alguns a reconhecem. Outros apenas sentem que algo grave está prestes a acontecer. Pilar perde o sorriso. Ademir endurece o olhar. Adriana caminha até o centro do evento e ergue o pendrive como uma prova viva contra todos eles. Antes de anunciarem uma nova presidente, esta família precisa responder por um crime. O ambiente congela. Pilar tenta mandá-la embora, acusando-a de louca e vingativa. Ademir tenta interferir, dizendo que Adriana está violando a paz do evento e que chamará a segurança. Mas Adriana não recua. Pela primeira vez, ela não fala como acusada. Fala como uma mulher que encontrou a verdade. Ela revela que Sueli entregou uma gravação das câmeras de segurança. Revela que Ademir sabia da verdade sobre Arthur e ajudou a esconder tudo. Revela que Pilar não foi apenas uma mulher ambiciosa tentando controlar uma herança. Foi parte de uma trama que destruiu Arthur e condenou Adriana ao inferno. O salão explode em choque. Ingrid fica sem reação. Tiago, Silvana e os demais presentes tentam entender o tamanho da revelação. Pilar tenta negar, mas sua expressão a entrega antes das palavras. Ademir, por sua vez, percebe que não está diante de uma ameaça qualquer. Está diante da prova que pode enterrá-lo. Adriana olha para os dois com uma calma assustadora. O tempo de vocês acabou. Arthur vai ter justiça, e eu também. A partir daquele momento, nada mais será como antes. A eleição de Ingrid perde importância diante do escândalo. A joalheria deixa de ser palco de poder e se transforma no lugar onde a verdade começa a derrubar os intocáveis. Pilar e Ademir, que durante anos manipularam destinos, agora precisam encarar o peso da própria culpa diante de todos. Adriana não recupera os anos perdidos naquele instante. Nada devolve o tempo arrancado, o amor interrompido, a vida destruída. Mas ela recupera algo que tentaram matar dentro dela. A certeza de que sua voz ainda tem força. Agora eu quero saber a sua opinião. Adriana fez certo ao revelar a prova diante de todos na joalheria? Ou deveria ter levado o pendrive direto para a Zizura Polícia? Deixe seu gostei.
Inscreva-se no canal e escreva nos comentários se você acha que Pilar e Ademir finalmente vão pagar pelo que fizeram com Arthur. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a verdade apareceu. Mas a guerra pela justiça está apenas começando.